nessa manhã nós queremos compartilhar um pensamento que está em cima de um texto da Palavra de Deus, que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 23. Se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura da Palavra de Deus, a Palavra de Deus diz assim para mim e para você. Está falando aqui, esse texto está falando de Jesus, é Ele, está se referindo a Ele, ao nosso Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. No 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados. Amém. Até aqui a leitura. Esse texto ele está falando, está mostrando exatamente aquilo que Jesus se propôs a fazer por mim e por você. Ele entregou a sua vida por amor para que nós alcançássemos algo, para que nós morrêssemos para o pecado. É para deixar para trás. Esse é um tempo que precisa ficar para trás, não pode mais existir, a gente não pode mais caminhar em cima disso. Mas para viver com justiça, na justiça. Viver na justiça, amados, é um outro nível de entendimento. Eu não sei se você já passou por alguma situação, ou se você já questionou algo na sua vida, dizendo assim: será que é justo eu passar por isso? Será que era necessário que eu estivesse vivendo essas coisas? Eu estou sendo injustiçado. Isso não é certo acontecer comigo. Eu não fiz nada e eu estou pagando um preço. Eu não sei se você já passou por um momento assim na sua vida, de questionar para saber se a situação que você vive naquele momento, ela é justa ou não. Muitas vezes nos levantamos, inclusive, e pedimos: eu quero justiça, eu quero que se cumpra a justiça, e declaramos isso de uma forma muito fácil. Mas eu quero compartilhar nessa manhã, e o tema dessa mensagem é aquele que julga com justiça. Existe um que julga com justiça, somente um que julga com justiça. É aquele que nós podemos confiar, aquele que nós podemos colocar toda a nossa esperança. Jesus, amados, e esse texto está mostrando, ele tem um padrão de comportamento. Ele tem algumas atitudes, e as atitudes de Jesus, elas permanecem sempre a mesma. É um procedimento especial. E esse procedimento de Jesus, muitas vezes, ele difere do nosso, do meu pensamento, do seu pensamento, da forma como eu entendo as coisas, ou da forma mesmo como eu reivindico as coisas. Tem coisas que eu vou reivindicar e não é exatamente aquilo que precisaria. Muitas vezes, quando nós estamos expressando e declarando que nós queremos a justiça, o nosso pensamento talvez esteja mais ligado à vingança. Quando eu peço justiça, muitas vezes eu estou querendo a vingança daquilo que eu passei, da situação que eu vivi. Eu falo assim: eu preciso ser vingado disso. Não é a justiça propriamente dita que eu estou buscando, mas uma vingança. É o pensamento que eu tenho. Amados, e a justiça, e principalmente a justiça feita por Deus, é uma forma muito diferente daquela que os homens buscam. As pessoas buscam a justiça quando elas passam por um momento de crise, de conflito. Se tem um litígio, ali precisa. Essa semana, mas aliás ontem, na verdade, nós tivemos uma reunião no Tribunal de Justiça, participamos de uma reunião lá, e o tribunal mobilizando os pastores da cidade. Eles dizem assim: pastores, nós precisamos de algo. Nós precisamos que vocês atendam nas conciliações. Aliás, o nome do programa é maravilhoso. O nome do programa é Pacificar é Divino. Olha o nome do programa, é muito bom, né? Pacificar é divino. E a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois vós os pacificadores, porque vocês serão chamados de filhos de Deus.
os filhos de Deus. Aonde está isso? É nos filhos de Deus. E o tribunal reconheceu. Eles falam assim, olha, os pastores já fazem isso e fazem muito bem. E tem muitos processos, mais processos do que o tribunal possa julgar. E nós precisamos dos pastores envolvidos para trazer a conciliação, para resolver aquela situação. O juiz que estava falando, o desembargador que estava falando, ele diz assim, a definição de um juiz é aquele que aplica a lei ao caso concreto, trazendo justiça. E eu falo assim, e o quão difícil é fazer isso? O quão difícil é fazer? Eu falo assim, mas existe a conciliação, uma forma de resolver, e as igrejas já fazem, já trazem isso para as pessoas. Nós queremos aproveitar tudo isso e aplicar aqui, para que a justiça dos homens seja mais efetiva, para que ela aconteça. Amados, olha como estão as coisas, olha como estão acontecendo as coisas. A gente vê muitas dificuldades e olha muito aquilo que está errado, mas tem tanta coisa em cima da palavra acontecendo ao mesmo tempo, e nós precisamos ver isso, olhar com os olhos de Deus. Deus tem levantado a nós como igreja para fazer diferença sobre a face da terra. Por isso que a Bíblia diz que existe um único justo juiz. Jesus, é Ele, o justo juiz. Ele vai aplicar a justiça na medida certa, na forma correta. A justiça para nós muitas vezes está deturpada. Eu vou ler um texto aqui de uma pessoa e depois eu vou dizer quem é e quando que ele falou isso. As palavras dessa pessoa é assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Olha o texto. O homem chega ao ponto de ter vergonha de ser honesto por causa das injustiças que acontecem. Quem falou essa frase, quem escreveu isso, foi Rui Barbosa, em 1914, mais de 100 anos atrás. Mais de 100 anos atrás. Está muito diferente dos dias de hoje? Não, né? Não tem muita diferença dos dias de hoje, daquilo que nós estamos vivendo. Vendo algumas injustiças, vendo algumas acontecendo, e isso, puxa vida, eu devo estar errado mesmo. Talvez eu tenha que mudar o meu pensamento. Mas a palavra de Deus diz ao contrário. O texto que nós lemos diz que Jesus ele foi insultado, mas ele não revidou. Ele foi insultado, ele não revidou. Ele não falou nada. Ele sofreu e não lançou nenhuma ameaça. E a Bíblia diz que Ele é o justo juiz, é Ele que vem para julgar. E muitas vezes a gente acha que nunca vai ter justiça, que a justiça não vai se aplicar, mas vai. A Bíblia diz que vai, e é com aquele que julga com justiça. É somente através dele. A Bíblia diz que o juiz está às portas. Ele está vindo, ele está chegando, está próximo. E muitas vezes nós desistimos e queremos fazer a justiça por nós mesmos, a justiça pelas nossas mãos. Eu fico pensando, amados, se Jesus ali na cruz, sendo cuspido, sendo escarnecido, sendo feito tudo o que estava sendo feito contra ele naquele momento, ele não tivesse dito: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Aplica a justiça neles, Pai. O que seria justo para nós? O que seria justo? Na verdade, eu quero falar hoje sobre perdão. Essa introdução para a gente falar sobre perdão. Eu vejo que perdão tem que ser um tema recorrente nas nossas vidas, porque nós não sabemos lidar com ele. Nós não sabemos lidar com o perdão, não sabemos viver no perdão, não sabemos expressar o perdão, não sabemos pedir perdão, nos arrepender daquilo que fazemos. Esse texto que diz, quando Jesus está às portas, ele diz assim: não fique se queixando uns aos outros. Porque normalmente a atitude que vem é de ficar se queixando. Eu fico reclamando, eu começo a murmurar, a reclamar da situação. Olha o que eu estou vivendo, isso é injusto, isso é injusto. Eu começo a reclamar. Ele diz assim: não faça isso, coloca na mão dele, é muito mais fácil.
Coloca nas mãos dele. Ele vai julgar de uma forma justa. Ele vai fazer aquilo que é necessário. O livro da palavra de Deus em Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Jesus está dizendo, eu vou voltar, e eu vou retribuir a cada um por aquilo que ele fez, da forma como caminhou. Amados, e nós temos que ser achados de uma forma correta, íntegra, por inteiro, sempre com o coração puro, caminhando e fazendo aquilo que é para ser feito. A palavra de Deus diz que ele vai vir montado no seu cavalo, com um manto chapiscado com sangue, e escrito na sua capa e nas suas coxas, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diz que esse que vem é aquele que julga com justiça. Ele vem para julgar com justiça, amados. Ele vem trazer a forma mais correta, o entendimento correto. Ele vem para estabelecer juízo. É isso que ele vem fazer. Aliás, entre os rudimentos da fé, quando fala lá sobre os rudimentos lá em Hebreus, o juízo eterno é um deles. A gente fica mais focado nos demais, mas esquece. O arrependimento de obras mortas é isso, né? O texto lá ele diz o seguinte: arrependimento dos atos que conduzem à morte, a fé em Deus, a instrução a respeito dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Tudo isso é importante, faz parte dos fundamentos, aquilo que é a base. Eu tenho que entender sobre o juízo eterno, o juízo de Deus, a justiça dele. Não tem como eu percorrer nenhuma revelação bíblica, seja ela no Antigo Testamento, no Novo Testamento, se eu não incluir a visão de Deus, se eu não incluir aquilo que Deus tem como padrão de conduta. E Deus tem um padrão de conduta, ele não muda, ele é o mesmo, ele permanece o mesmo. E nós precisamos ter essa experiência e mudar as nossas vidas. Atos 17, versículo 30 diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que é de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Diz assim, o tempo da ignorância Deus não leva em consideração, mas a partir do momento que nós passamos a conhecer, a ter entendimento, a aprender, nós vamos mudando. Tem que ter o arrependimento, tem que ter mudança. O texto está falando de um povo que desconhecia, que ignorava a palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Só que às vezes a gente ouvir a palavra de Deus e fala, mas é pesado, é difícil. Mas o evangelho ele significa as boas novas. Quando nós estamos anunciando o evangelho, nós estamos dando as boas novas, as boas notícias. É algo bom, é algo necessário para a nossa vida, e nós precisamos viver. Mas quando nós falamos sobre anunciar as boas novas, está dizendo assim, Deus ele não faz vistas grossas. Deus ele não vai ignorar. Às vezes a gente acha, não, Deus não está prestando atenção, então eu posso continuar mais um tempo. Não, é tempo de se arrepender e mudar. Amados, e a mudança traz transformação nas nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz que Deus ele age com misericórdia. A misericórdia ela precede o juízo. Antes do juízo vem a misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia das nossas vidas e permite que a gente seja mudado e transformado. E cada vez que eu sou transformado, cada vez que vem algo em Deus e gera mudança em mim, eu estou crescendo, eu estou subindo a estatura de Cristo Jesus. Existe um texto da palavra de Deus bem conhecido, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a misericórdia de Deus. Ele nos amou de tal maneira. Mas o texto ele continua dizendo, esse mesmo texto de João 3,16, adiante ele continua dizendo assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Jesus não veio para condenar nem a mim, nem a você. Ele não veio trazer condenação, mas para que esse fosse salvo. O propósito de Deus na minha vida é salvação.
Ele veio para trazer salvação sobre nós, por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Se eu creio em Jesus, eu não tenho condenação, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Mas se Jesus ele veio para trazer salvação, para mudar a minha vida, ele veio trazer algo muito bom, algo perfeito que eu posso experimentar. A salvação, queridos, é um livramento. Nós nos livramos de uma condenação, de um juízo, de uma justiça, que nós nem saberíamos como dar conta. Nós fomos perdoados de todos os pecados. Não existe pecado mais que possa permanecer, mas é para ter mudança, é para gerar mudança. A palavra de Deus diz que ele cravou lá na cruz todo o escrito de dívida que havia contra mim e contra você. Ou seja, ele colocou num lugar visível. Ele pega tudo aquilo que tinha contra nós, ele chega e crava lá, fica lá para que todo mundo possa ver. Não é esconder, mas ele colocou diante de todos. Ele diz assim: está perdoado, não existe mais nada. Mas isso é a graça. A graça é isso, trazer salvação, uma experiência de salvação nas nossas vidas. Quando nós queremos viver na graça, é viver com essa salvação. Eu não vou fazer mais nada, porque eu sei que aquilo lá já faz parte do pecado. Eu não vivo mais no pecado aquilo. Aliás, eu tenho a abominação daquilo. Se eu fiz, é verdade, eu fiz, mas eu me arrependo. E eu não quero mais fazer. Isso é viver na graça. E no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, veio para salvar, para trazer salvação a todos os homens. Não é somente para alguns? Não, para todos. Isso é a graça, é a salvação para todas as pessoas, para deixar para trás esse tempo, um tempo de erro, um tempo de desacerto. Se nós não nos arrependermos, entra o juízo. É isso que está escrito lá em Apocalipse, quando fala das 7 igrejas, falando sobre a igreja de Tiatira. Diz assim: eles não se arrependem dos pecados. Precisa ter mudança, precisa ter transformação. Jesus lá na cruz, ele liberou o perdão. Será que você faria isso? No lugar de Jesus, sinceramente, pensando, refletindo, será que eu também liberaria perdão? Mas é isso que Deus espera de nós, que a gente libere perdão, que a gente caminhe no perdão, da mesma forma. Aliás, é isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Ele diz assim: perdoa-nos, assim como nós temos feito. Da mesma forma, essa declaração que eu estou fazendo, do mesmo jeito que eu perdoo, Senhor, pode me perdoar, pode agir do mesmo modo. E muitas vezes nós não perdoamos, nós não fazemos isso, nós retemos o perdão. Eu vejo que é tempo de entendermos o perdão e vivermos o perdão de uma forma mais intensa. O significado da palavra perdão quer dizer abrir mão. Eu abro mão. Eu até podia exigir isso, até eu podia reivindicar, mas eu abro mão. Na verdade, eu pensando sobre isso, eu falei assim: não é muito diferente de um acordo, de uma conciliação, onde você chega, 2 pessoas, cada uma reivindicando uma coisa, e fala: eu abro mão, está liberado, eu não vou exigir nada, pode ficar tranquilo. É isso, abrir mão, deixar ir embora, é não segurar, não reter nada. Mas porque cada vez que eu retenho, isso faz mal para mim, é um peso que eu não preciso carregar, é uma culpa que eu não preciso ter, é prender alguém em cima de alguma coisa. Mas errou comigo, mas está liberado, eu já liberei. Aquele que julga com justiça, esse sim, ele vai julgar. Um dia todos nós vamos dar conta diante de Deus. Uma vez o Djalma estava pregando aqui, ele falou, e me gravou muito, ele falou assim: eu tenho certeza que atrás do trono de Deus, se você olhar lá do lado de trás, está escrito: um dia todos virão e serão julgados nesse lugar. Mas nós vamos chegar diante de Deus. E como que nós vamos chegar lá? Eu quero chegar lá sem nada, sem nenhum peso. Eu quero chegar lá sem nada. Senhor, tudo que eu podia ter feito eu fiz. Eu não carreguei nada, eu liberei as pessoas, eu liberei perdão daqueles que tinham feito coisas contra mim.
está tudo resolvido, isso está tudo em ordem. Muitas vezes quando eu vou atender pessoas que estão em fase terminal de vida, eu vou conversar e sempre é essa pergunta que surge: existe alguém que você precise liberar perdão ainda? Amados, terminando a vida, não tem mais nada. E tem algumas pessoas que ainda continuam com ódio, com ira. Não vou fazer. Amados, é algo terrível. Carregando um peso que não precisa carregar. Quando o mais fácil é dizer: olha, eu já liberei perdão para todo mundo. Eu já estou em paz, eu estou pronto para ir. Eu estou indo em paz. Amados, a Bíblia ela compara ao pagamento de uma dívida, porque eu acho que para nós é mais fácil de compreender. O pagamento de uma dívida para nós é mais fácil da gente entender o perdão olhando por esse aspecto. Por isso que Jesus ali na parábola do credor incompassivo, ele fala sobre isso. Diz assim: tinha uma pessoa que ela devia uma fortuna, 10.000 talentos. 10.000 talentos. Dizem que o talento eram 6.000 dias de trabalho. 6.000 dias. 6.000 dias. Ele devia 10.000 talentos. Quanto que dá? Quem é bom de matemática aí? Rapidinho, Bruno. Então, 9 fora. Quanto? 60 milhões de dias de trabalho, o que dá aproximadamente 166.666, é do diabo mesmo, né? Tanto 6 assim, é do diabo esse negócio. 166 mil anos de trabalho. Vamos deixar por 10%, vamos fazer um acordo aqui, vamos deixar a dívida por 10% do que era. Só 16.000 dias de trabalho. Nem a Previdência quer que você trabalhe tanto assim. Nem a Previdência chega nesse ponto. 166 mil dias de trabalho. Eu preciso trabalhar 166 mil dias, anos, né? Não é dias, é anos, para que eu possa pagar essa dívida. Mas é uma dívida impagável. Tem como pagar uma dívida dessa? Não tem. Onde que eu vou trabalhar para ganhar tanto dinheiro assim? Não tem. Não tem o que possa ser feito. E disse que essa pessoa tinha uma dívida desse tamanho. E a pessoa que era o credor, ele diz assim: você está perdoado. Você está perdoado. Não precisa pagar. Não precisa pagar mais nada. Imagina que alegria, né? Puxa, eu ia ter que pagar, eu ia trabalhar o resto da minha vida, os meus filhos também, os meus netos e provavelmente os bisnetos. Eu não sei mais quantas gerações da minha família iam trabalhar para pagar essa dívida. Em vez de deixar uma herança, eu deixei lá um rombo. E diz assim: você está perdoado disso tudo. Mas essa mesma pessoa que recebeu o perdão tão grande, diz assim: tinha uma pessoa que devia para ele 100 denários. O denário é o trabalho de um dia de trabalho. Então precisava trabalhar 3 meses e 10 dias, só isso. Daqui a quase 4 meses aí eu quitei minha dívida, está paga. Mas diz que ele não perdoou. Não, eu não vou perdoar. Vai pagar, vai ter que pagar, vai ter que dar um jeito e vai pagar. E Jesus contando essa parábola, e quando Jesus fala em parábola, ele diz assim: não é para que todos entendam. Alguns não vão entender, eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver e não vão entender. Mas vocês que já têm o entendimento, fica mais fácil. Vocês já percebem. E quando ele está falando sobre essa parábola, ele diz assim: assim também o meu Pai que está no céu vai agir com você, dessa mesma forma. Nós somos perdoados de uma dívida que a gente não tinha como pagar. Se não fosse Jesus pagar essa dívida por mim e por você, eu não ia conseguir pagar. Eu ia ficar o resto da minha vida e não ia mudar nada. E às vezes alguém deve para nós tão pouquinho, coisa tão pequena, e a gente quer prender essa pessoa. Porque quando a gente não libera o perdão, eu estou decretando a prisão dela. Vai pagar lá. O juiz lá nessa reunião, ele falou assim: uma vez eu tive que julgar uma ação, era por causa de R$37. 37 reais. E eles brigando ali, eu falei assim: meu Deus, eu tenho tanto processo para julgar. E eles brigando por causa de 37. De repente ele falou assim: alguém falou uma coisa, eu falei assim: está ali a origem de tudo. Eu falei assim: é porque tinha uma situação lá e aconteceu isso. Eu entrei naquele ponto e a situação foi resolvida lá. E o
estava cobrando, falou, não precisa pagar mais nada. O outro, não, eu quero dar o dobro. Não. E daí ficaram brigando para ver quem que ia pagar ou quem que ia receber o dobro. Amados, às vezes a gente fica preso, e é isso mesmo, quando eu não libero. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve fazer da mesma forma, se nós não liberarmos. Por isso eu preciso liberar. Quando fala na falta de perdão, ele está dizendo da justiça, eu não vou mais deixar nas mãos de Deus, eu não entrego mais na mão dele, eu quero a minha justiça. E quando eu libero o perdão, eu estou dizendo, Senhor, faça a tua justiça. Mas o perdão não é fechar os olhos aos erros dos outros, não é fingir que nada aconteceu, mas é deliberadamente perdoar, não reivindicar nada e perdoar as pessoas de todo erro, de qualquer erro que ela possa ter. Nós não devemos descer ao nível do ofensor. Muitas vezes as pessoas brigam porque querem descer ao mesmo nível daquela pessoa que ofendeu. E a Bíblia diz que eu tenho que vencer o mal com o bem. Eu devo vencer o mal fazendo o bem, amontoar brasas vivas na cabeça das pessoas. Mas teve uma pessoa que saiu aqui da igreja, braba com a gente, porque nós falamos assim, olha, faça o seguinte, perdoe, e amontoe brasas vivas na cabeça. Isso jamais eu vou fazer. Perdeu uma oportunidade de ensinar ao filho algo tão tremendo, em cima da palavra de Deus, porque a alma estava gritando, a alma queria reivindicar algumas coisas. Mas é tão mais fácil quando nós liberamos, quando nós caminhamos em cima da palavra. Tira todo o ressentimento. O que significa ressentimento? É sentir duas vezes. Ressentimento é você sente e ressente, e vai sentir quantas vezes aquela coisa. Você fica sofrendo pelo mesmo fato várias vezes. Isso é ressentimento. E quando você perdoa, isso tudo sai fora. Tira todo o peso. Por isso é tão importante nós liberarmos o perdão. Eu lembro que uma vez a gente estava numa igreja, lá na Argentina, na igreja do pastor Cláudio Freiso, e ele estava ministrando sobre o perdão. Ele falou assim, nós vamos ter um tempo aqui, amados, para que haja perdão. O Espírito Santo está me dizendo que tem muitas pessoas que precisam liberar perdão, restaurar amizades. E no nosso grupo tinha duas pessoas que eu sabia que precisavam fazer isso. Um não olhava para o outro. E ele falou assim, olha, toda a igreja vai fechar os olhos. E agora vocês vão ter um tempo de chegar perto dessa pessoa e ajustar. Eu lembro que naquele momento eu pedi perdão para o Espírito Santo. Eu falei assim, Espírito Santo, eu preciso pedir perdão já. Porque eu não quero perder isso, eu quero ver esse momento. Não posso ficar de olho fechado. Mas para mim a tristeza, não aconteceu esse momento. E eu fiquei olhando, eu falei assim, não acredito que eles vão deixar perder essa oportunidade. Eles vão deixar passar isso. Está tudo pronto, o ambiente é favorável, a presença do Espírito Santo nesse lugar. E você vai deixar passar isso. Vai deixar de liberar o perdão, de ajustar. Amados, não deixe acontecer isso. Não permita nunca isso. É algo tão profundo, é tão de Deus. E a gente perde oportunidades. As raízes de amargura são aquilo que nos contamina. Cada vez que eu mantenho uma raiz de amargura, isso vai me contaminar. Eu preciso me livrar de todas essas coisas. E eu gostaria que a gente tivesse aqui hoje, nessa manhã no culto, um tempo de oração, de ministração, de nos colocarmos na presença do Espírito Santo e nos livrarmos de tudo aquilo que eu não preciso mais carregar. E colocar nas mãos daquele que julga com justiça, falando, Senhor, está aqui, é teu. Eu não vou mais carregar isso. Essa causa está nas tuas mãos. Nós queremos fazer esse tempo de oração e com toda a liberdade, buscando a presença do Espírito Santo. E assim como nós fizemos na ceia, aquele consulta a si mesmo. Eu vejo que tudo na palavra de Deus é assim. Consulte a você mesmo. Busque dentro de você se tem alguma coisa.
E nós queremos estar orando. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé, por gentileza.